Bom, gente, bom dia a todos aí. Essa semana tem sido uma semana maravilhosa. Eu creio que já houve tempo, né, para estarmos meditando nessas duas porções, porque a partir dessa semana, como todos estão sabendo, nós estaremos mergulhados em duas porções, a porção da Torá e a porção da Brit Hadashah. E para aqueles que estão chegando agora, eu vou dar uma explicação. A Torá, ela é dividida pelo povo judeu em 54 porções, porções essa em que nós lemos no decorrer de um ano inteiro, e nós conseguimos então, durante um ano, ler toda a Torá, que é dividida em porções. Cada porção recebe um nome relacionado ao início daquele texto. E nós decidimos fazer o mesmo com a Brit Hadashah, né? E nós dividimos a Brit Hadashah também em 54 porções, de forma que nós possamos ler e meditar também toda a Brit Hadashah num ciclo também, num decorrer de um ano. E para nós estarmos caminhando junto, nós decidimos também estar lendo as porções com a mesma sequência. Ou melhor, quando eu estiver lendo a 14ª Parashá, que é o caso da semana da Torá, nós estaremos lendo também a 14ª porção da Brit Hadashah. E com base nisso, nessa semana nós estamos estudando a 14ª porção da Torá, que é a porção Vairá, e estaremos estudando a 14ª porção da Brit Hadashah, que vai de João, capítulo 1, versículo 1, até João, capítulo 6, versículo 15. Então, essa é a primeira introdução que eu queria dar. Eu creio que nós vamos ter uma grande experiência nesse tempo, porque o que nós fizemos aqui foi pegar a forma que o povo judeu estabeleceu para dividir e estudar assim a Torá, e aplicamos ela à Brit Hadashah. Foi uma decisão que nós tomamos para poder estarmos mergulhando e estudando as Escrituras. Então, essa semana, né, será ministrada no sábado a porção da Brit Hadashah, e na sexta, na abertura do Shabat, a porção da Torá. E eu estou com a incumbência de estar trazendo a vocês aqui essas porções da Brit Hadashah. Então, o nosso texto de hoje, dessa semana, vai de João capítulo 1, versículo 1, até João capítulo 6, versículo 15. Nós estamos iniciando, então, esse evangelho escrito por Yohanan. Na verdade, o conteúdo dessa porção é muito grande, muito profundo. Nós não temos como abordar todos os assuntos, né? É uma porção que ela inicia, né, da mesma forma que iniciou o livro de Bereshit, né, de Gênesis. Assim como lá em Gênesis inicia dizendo, no princípio criou Deus. Aqui ele inicia, Yohanan inicia o teu escrito dizendo, no princípio era a palavra. Então, há uma relação nisso que eu vou estar passando daqui a pouquinho para vocês, mas é uma porção muito rica. Ela nos traz o entendimento do que é a palavra, do que é o verbo. Ela nos conduz também a compreendermos o que significa a palavra Deus, que é fundamental nesse momento do nosso estudo, e ela vai nos conduzindo, então, ela traz a relação do eu sou, da importância de saber quem eu sou. Nós vemos isso na figura de João e na figura do próprio Filho. Nós vemos ainda aqui aquele momento em que Nakidmon, né, conhecido como Nicodemos, chegou até Yeshua também, e foi dito a ele que era necessário que ele nascesse de novo, nascesse da água e do Espírito, um homem que já tinha grande conhecimento, mas que precisava de uma vivência daquilo que ele conhecia. E nós podemos passear nessas escrituras aqui, nessa porção, que de forma muito rica, embora nós não tenhamos tempo, mas eu espero que vocês possam estar desfrutando de toda essa revelação. Temos aqui aquele encontro de Yeshua com aquela mulher de Samaria, né, no poço onde ele pede água. Ele diz que a água que ele daria conduziria à vida eterna. Nós temos aqui o milagre, bem no finalzinho, o milagre da multiplicação dos pães, né, os 5 pães e 2 peixinhos. E então, uma porção muito rica. E eu quero me concentrar apenas em uma parte, porque não teremos como abordar tudo, mas em apenas uma parte que eu acredito que seja fundamental para nós iniciarmos esse nosso estudo das porções da Brit Hadashah. A primeira coisa que eu quero passar a vocês é que o nosso principal foco aqui
nesse estudo dessas porções da Brit Hadashah é poder novamente contextualizá-la. Porque a Brit Hadashah ela foi descontextualizada com o passar do tempo, da história, ela foi tirada do seu contexto histórico, do seu contexto original. Então, uma das coisas que nós buscamos é poder fazer com que o leitor compreenda o tempo em que estava escrito, quem escreve, e podermos então voltarmos ao contexto dessas escrituras, porque muitos tentam compreender aquilo que leem de acordo com a época atual, o que estão vivendo, o que acaba por muitas vezes afastando da verdade que está escrito aqui. Então, um dos objetivos nossos é fazer isso, contextualizar novamente a Brit Hadashah. É o primeiro ponto aqui. A segunda questão é que nós precisamos entender, então, a partir de agora, Yohanan, esse evangelho. Ele foi o último a ser escrito, né? Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos antes da destruição do templo em 70, e já Yohanan, ele escreveu ali em torno de 80 a 100, mais ou menos, no final daquele primeiro século ali. Então é importante entendermos isso, foi escrito após a destruição do templo, né? E o que Yohanan tem como objetivo em todo esse escrito dele, isso tem que estar sempre na nossa mente, que o objetivo, o foco de Yohanan é mostrar e revelar àqueles que eles estão pregando, maioria grega, que ele quer mostrar o seguinte, que Yeshua, o Mashiach, é o Filho de Deus. Esse é o principal foco de Yohanan. Ele quer revelar, ele está sempre tentando mostrar que Yeshua é o Filho de Deus e que precisamos entender e compreender essa filiação aqui de Yeshua ao Pai, ao Eterno. Por isso ele, quando vai iniciar o seu escrito, ele faz um link com Gênesis. E o tema, então, dessa porção, a 14ª porção da Brit Hadashah, o tema é Bereshit, no princípio. Porque ele inicia assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E lá no versículo 14 diz, e a palavra se tornou um ser humano, e viveu entre nós. E vimos a sua Sheriná, a Sheriná do Filho, único do Pai, repleto de graça e verdade. Então, ele começa a trazer assim, no princípio, Bereshit, ele faz um link, ele tenta levar e conduzir a nossa vida lá ao princípio, lá em Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, ele tenta nos conduzir a isso, a entendermos que lá no início, o Filho, ele já existia, ele já estava presente lá no princípio. Por isso ele começa dizendo, no princípio era a palavra. A primeira coisa que nós precisamos entender, então, aqui, são duas palavras que são fundamentais para compreendermos esse texto e o que Yohanan tenta explicar. Primeiro, precisamos entender o que é a palavra. Nós vemos muitas explicações sobre o que é essa palavra, ou sobre o que é esse verbo, ou o que é essa voz que está presente aqui. E muitos tentam levar isso para um sentido literal. Eu, particularmente, não vejo um sentido literal aqui, mas eu vejo uma simbologia sendo trazida para que o homem compreenda o que está sendo dito aqui. Então, quando ele diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra é aquilo que sai de dentro de alguém. O que você está ouvindo aqui agora é algo que está saindo de dentro de mim. É algo derivado de, é algo que provém de, que parte de dentro de mim, que está sendo então o que? Gerado. Está falando de geração, de ser gerado. Então, quando fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele está tentando explicar, lembra o foco? Que Yeshua, o Mashiach, é o Filho de Deus.
é aquele que foi gerado pelo Eterno. Então é derivado dele, é parte do todo dele. É aquele que surge a partir de uma emanação dele, do Eterno. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Em Gênesis, interessante quando nós falamos aquele que emana de, falamos do verbo, lá em Gênesis no capítulo 3, no versículo 8, diz que a voz passeava no jardim. Deixa eu abrir lá, em Gênesis, Bereshit, no capítulo 3, no versículo 8 diz: eles ouviram a voz de Adonai, Deus, andando no jardim no momento da brisa da tarde. Que voz é essa que passeava no jardim? Que verbo é esse que passeava no jardim do Éden? Que palavra é essa que passeava no jardim do Éden? Na verdade, é o próprio Mashiach que estava ali caminhando no jardim do Éden. É isso que está sendo revelado. Então entenda, quando o texto fala de palavra, está falando exatamente da origem dele. É aquele que emanou do Eterno, aquele que foi gerado pelo Eterno, que partiu de dentro do Eterno. Então, Yohanan aqui quer que entendamos que Yeshua foi gerado pelo Pai. Ele veio a existir da essência do Pai, possuindo assim, então, a mesma natureza do Pai. Essa essência aqui, que nós vemos presente aqui, ele veio ser gerado da essência do próprio Pai. Essa essência nada mais é do que o chamado Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Então, Yeshua, ele foi gerado do Espírito do Pai. Pelo Espírito do Pai, é parte da essência do Espírito do Pai. Então, ele foi assim gerado e por isso ele é chamado de filho. Quando nós usamos o termo palavra, o termo filho, usa-se então termos aqui para que você compreenda do que está sendo falado. Então, quando fala de filho, está falando de alguém que é gerado e que tem a mesma natureza do Pai por ser gerado. Quando nós falamos sobre palavra, nós só falamos derivado de, que sai de dentro de, que é parte de. Então, quando esses termos chegam a nós através das Escrituras, precisamos entender o que o escritor ou que o Espírito que está trazendo a revelação e a inspiração está falando a cada um de nós. Yohanan, quando usa esse termo aqui, palavra no grego é logos. É interessante que um dos pensamentos que está dentro do povo grego acerca do logos, diz que logos é interpretado como o elemento unificador da natureza. Então, aquela essência é o elemento unificador da natureza. Por isso falamos que o Mashiach tem a mesma natureza do Pai. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. Está falando um no sentido de unidade de espírito, de essência, de unidade de pensamento. Não está falando de um ser, mas de unidade. Essa é a relação que é trazida a nós através das Escrituras. E Yohanan, então, está relacionando os conceitos, e ele faz isso o tempo todo, ele relaciona o conceito, um conceito hebraico, que ele tenta trazer para um conceito grego, para que ele possa ser, então, entendido pelos gregos. Então, ele vem dizendo que Yeshua é a palavra. Quando ele fala que Yeshua é a palavra, Yeshua é o Logos, logo o Logos é Yeshua, ele está dizendo que Yeshua, ele tem a mesma natureza do Pai, ele parte do Pai, ele é emanação do Pai, ele é da essência do Pai, foi gerado pelo Pai, e se foi gerado pelo Pai, ele é filho. Voltamos para o objetivo, então, principal de Yohanan, que é mostrar àqueles ali que Yeshua, o Mashiach, é filho do Eterno, é filho do Deus vivo. Então, Yohanan nos leva ao início, à criação, para mostrar isso. Ele mostra que o Filho, aquele que foi gerado, é estabelecido lá em Bereshit, lá em Gênesis, para mostrar que o Mashiach estava lá no princípio. Logo, ele era antes de todas as coisas. E João fala isso no seu texto também, né? Aquele que vem após mim, ele é antes
de mim. Ele é desde o início de todas as coisas. Então, porque através dele, através do Mashiach, através de Yeshua, aquele que foi gerado pelo Pai, então o Pai agora, através de seu Filho, traz a existência a todas as coisas. O Filho agora se torna mediador, né? Aquele que faz com que a existência, que todas as coisas venham à existência, que aquilo que o Pai projeta venha a existir através de seu Filho. Então, é fundamental entendermos essas questões aqui. Por isso que diz que ele era antes de todas as coisas. E através dele, nada viria à existência. Então, ele é o meio pelo qual o Eterno traz a existência. Então, o entendimento que temos que ter é esse entendimento do que é a palavra, do que é o verbo. E sabemos que essa palavra mencionada é Yeshua, Mashiach, porque no versículo 14 diz, a palavra se tornou um ser humano, se tornou carne e viveu entre nós, e tabernaculou entre nós. E aí vimos a sua Shekhinah, a Shekhinah do Filho, né? A essência do Pai, a glória do Pai que estava presente no Filho, pelo Filho ter a mesma natureza de seu Pai. Mas aí tem uma outra palavra aqui que traz muita polêmica, que diz que ele era Deus. Estava com Deus e era Deus. Então, Yeshua é Deus. Essa palavra é uma outra palavra que há muita confusão em nosso meio. A palavra Deus, né? Porque quando nós olhamos e vemos e estudamos e nos deparamos com a palavra Deus, o primeiro entendimento que nós temos é um conceito grego da palavra Deus. Nós vemos Deus como um ser divino, uma figura divina, como o conceito dos deuses do Olimpo para os gregos, né? Os 12 deuses, 12 principais deuses do Olimpo, como se fosse uma pessoa, né, que é um ser divino. E o conceito de Deus, o conceito judaico, hebraico de Deus, não é o conceito grego. E muitas vezes nós queremos ler as Escrituras com o conceito grego-romano dentro de nós. Por isso nós precisamos o quê? Trazer essa Escritura ao seu contexto original. Então, a palavra Deus aqui é Elohim. E um outro erro grande que nós temos, que muitos pegam essa palavra Elohim e dizem como termina em é plural, então está falando mais de uma pessoa. Isso é um grande erro. Esse in aqui de Elohim não é plural. Esse in aqui é um superlativo de grandeza e não um plural. Primeiro entendimento que você precisa ter, porque muitos aí falam e tratam a palavra Elohim como se fosse um plural, o que é um grande erro. Aqui nós estamos diante de um superlativo de grandeza. Então, toda vez que você vê a palavra Deus, não entenda a palavra Deus como um ser divino, né? Uma divindade como o conceito greco-romano, ou o conceito grego propriamente dito. Porque quando se fala de Deus, a palavra Elohim é acima de, é uma posição, está determinando uma posição elevada, uma posição de autoridade sobre, ou melhor, eu gosto desse conceito, alguém que está numa posição elevada, acima de. Por isso nós vemos que em outros textos das Escrituras, homens são chamados de Deus pelo próprio Eterno. Então, se você for a Êxodo 4, que foi a porção da Torá que nós demos na semana passada, que foi a porção Shemot, em Êxodo 4, no versículo 17, Êxodo 4, 17, diz assim: quando o Eterno fala com Moshe e estabelece Arão ali ao lado para ser o porta-voz de Moshe, então diz assim, Êxodo 4, 16, assim ele será seu porta-voz, está falando de Arão, em relação ao povo, sim, ele será a sua boca, e você, Moshe, né? Está falando para Moshe, e você será como Elohim, será como Deus para ele, para Arão. O Eterno coloca Moshe como um Deus em relação a Arão. Então, o próprio Eterno diz que Moshe será Elohim sobre Abraão. E mais à frente, ele fala em relação a Faraó, que é a porção até dessa semana, né? Que é a porção
Vairá, né, que está em Êxodo capítulo 7, no versículo 1. Entretanto, Adonai disse a Moshe: eu o coloquei no lugar de Deus para o faraó, no lugar de Elohim para o faraó. O que as escrituras estão dizendo? Posição elevada. Deus, a palavra Deus, a palavra Elohim, é estar em posição acima de. Então ele diz que Moshe está acima de Arão e que Moshe está acima de Faraó. Foi colocada pelo Eterno numa posição elevada ao Faraó e é colocado pelo Eterno numa posição elevada a Arão. Aí você consegue entender também o Salmo 82. O Salmo 82 também trata acerca disso e foi dito pelo próprio Yeshua em João. Nós devemos estar estudando esse texto mais à frente, nas próximas porções aí, porque está em Yohanan, capítulo 10. Abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 29 ao 36 para você ter uma compreensão completa, né? Então, João, capítulo 10, versículo 29, começa dizendo: meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Por que ele está falando de um? Nós já entendemos aqui em Yohanan. Porque está falando de unidade, de estar unido ao Pai, de ter a mesma natureza do Pai, de ter a mesma essência do Pai. Tanto que lá na frente ele diz que eles sejam... Eu e o Pai somos um, assim como vós, ele fala para o povo, sois um comigo. É um de unidade. Você não é Yeshua, mas você está unido a Ele. Você está nele. Nós em Yeshua, Ele o cabeça e nós o corpo. E assim somos participantes também da mesma essência. Precisamos entender isso. E continua o texto. Novamente os habitantes de Judá juntaram pedras para apedrejá-lo, e Yeshua lhes respondeu: vocês me viram fazer muitas boas obras que retratam o poder do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque você, um simples homem, se apresenta como Deus, como Elohim. E Yeshua lhes respondeu: não está escrito na sua Torá? E isso está lá em Salmo 82, versículo 6. Vocês são Elohim? Se ele chamou Elohim, se ele chamou deuses, a quem veio a palavra de Elohim, então vocês estão dizendo a quem o Pai separou e enviou ao mundo. Você está cometendo blasfêmia só porque disse, sou um filho de Elohim. Ele mostra que essa relação da palavra Deus colocada acima, e ele traz de volta o tema de Yohanan. Eu sou filho de Elohim, e porque sou filho de Elohim, tenho a mesma natureza e a mesma essência, e ele então, ao me gerar, me colocou nessa posição de elevação, posição de Elohim, não sobre o Pai, mas sobre os demais, sobre as demais coisas. Então é isso que Yeshua vem tratando aqui, por isso nós precisamos entender essa palavra Elohim, essa palavra Deus. Então, na verdade, quando você se deparar com essa palavra Deus, não se depare com ela com uma mente grega. Volte a contextualizar a Brit Hadashah. Viva um verdadeiro entendimento do que as Escrituras estavam trazendo. Porque um grande perigo é nós nos perdermos no tempo e com as demais culturas, com o helenismo, com toda a cultura greco-romana que impregnou o nosso ambiente e as nossas congregações. A verdade é essa. Então, entender esse início que nós vemos aqui, que na verdade Yeshua, o Mashiach, ele foi gerado pelo Pai. E porque ele foi gerado pelo Pai, porque ele é parte de um todo, porque ele é a emanação do Pai, algo que vem de dentro, verbo, palavra, porque ele foi gerado pelo Pai, ele é Elohim por ter a mesma essência e a mesma natureza, e Elohim a palavra Deus estar em posição acima de, elevada a, e o Pai o exaltou e o colocou sobre todo nome. Então, essa palavra de exaltação, em posição elevada, exaltação, é a palavra Deus, é a palavra Elohim. Isso é o mais importante para entendermos e compreendermos aqui. E aí eu sei que esse verbo
esse que foi gerado, esse que estava lá no princípio de todas as coisas, e esse por meio de quem o Eterno fez todas as coisas, porque assim o quis, né? Esse vem e no versículo 14 se torna um ser humano, encarna, né? O Verbo se faz carne e vive entre nós. E vimos então a sua Shekhinah. Podemos ver a Shekhinah, a glória do Pai, porque a glória do Pai, a Shekhinah, está no Filho. Então, esse ponto é fundamental. Todos nós recebemos de sua plenitude, graça sobre graça. É interessante também analisarmos a palavra plenitude, gente. A palavra plenitude, ela fala de você concluir e completar tudo aquilo que o Eterno estabeleceu na sua vida. Esse é o entendimento de plenitude. É concluir, é viver, caminhar e concluir tudo aquilo que o Eterno estabeleceu para a sua vida. Se você conclui tudo aquilo que o Eterno estabeleceu para a sua vida, se você está vivendo tudo aquilo que o Eterno estabeleceu para a sua vida, então você está vivendo na plenitude do Eterno. Interessante que Yeshua, em um determinado momento aqui, ele fala, aqui encontrei, lá no capítulo 4 de Yohanan, no versículo 33, então os Talmidim perguntaram entre si, será que alguém lhe trouxe comida? E Yeshua lhe disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso é plenitude. É fazer a vontade do que enviou e concluir a sua obra. Viver tudo aquilo e praticar tudo aquilo que o Eterno estabeleceu. Isso é plenitude. Isso é ter em nós a plenitude do Eterno. E sabe qual era a plenitude do Filho? E a plenitude que nós recebemos é a graça sobre graça. A graça e a verdade vindo a nós por intermédio de Yeshua, o Mashiach. Então, que o Eterno abençoe a todos. Se eu conseguir aqui um tempo para retornar, nós avançaremos mais um pouco. Eu ia trazer para vocês um link novamente que o Hanan faz sobre o Eu Sou sendo revelado aqui em Hanan. Que o Eterno abençoe a todos nesse estudo, primeiro estudo nosso da Parashá 14, Bereshit, da Brit Hadashah, João capítulo 1, versículo 1 a João 6,15. Shalom.